Fala galera da Dominantes Online. Então, aulinha de Química, separação de misturas com o professor Bruno Matassoli. Vamos lá, o que a gente tem que ver em separação de misturas? A gente tem que entender o seguinte, mistura é algo que é formado por mais de uma substância. Então, separar misturas é separar as substâncias que estão na composição daquela mistura em específico. Tá? Então, olha só, vamos lá. A gente pode separar em materiais diferentes ou separar nas menores partes, nas substâncias que estão aquele sistema. A gente tem que ver uma coisa que é importantíssima logo de cara. A gente divide em dois grandes grupos de processos. A gente vai dividir o seguinte, a gente vai dividir em misturas heterogêneas e misturas homogêneas. As misturas heterogêneas já são divididas em fases, então é lógico que é mais fácil de separar do que misturas homogêneas, onde a distinção entre as substâncias está numa fase só, né? Está no mesmo aspecto, então logicamente é muito mais difícil de separar. Para entender isso, a gente vai falar o seguinte, a gente utiliza processos mecânicos para separação heterogênea e processos da separação homogênea são processos físicos. Na parte 1, a gente vai ficar falando mais sobre os processos mecânicos, a gente continua na parte 2 com mais processos mecânicos e com os processos físicos também, beleza? Bora para esses processos. Olha só. O primeiro deles que eu sempre falo é para uma mistura formada de dois sólidos. Logicamente é uma mistura heterogênea que a gente vai utilizar a catação. Bruno, o que é catação? Catar. Utilização de pinças. A diferenciação entre os materiais é visual. Você precisa identificar que eles têm aspectos diferentes e você consegue fazer a separação, né? A gente utiliza esse método de separação para dois sólidos. E aí você pode utilizar a mão ou uma pinça. Isso também ainda seria catação, tá? Mais tranquilo, você vai ver que tem alguns processos que você já escutou, mas ainda assim, eu não sabia que poderia ser utilizado para um processo ou para outro. E também são utilizados tanto na reciclagem, que a gente fala muito, ou nas indústrias, em separação de materiais. Tá? Próximo, separação magnética. A separação magnética é quando você utiliza para materiais que têm características, né, eletromagnéticas. E aí você, em vez de catar os materiais, em vez de fazer o processo manual, visual, se alguns componentes têm essa característica, a gente utiliza com o auxílio de um ímã a separação magnética ou imantação. Tá? Muito utilizado também esses dois nomes. Mais um, tá? Repara que até o momento a gente está falando de separações de mistura sólido-sólido, e aí eu venho com peneiração. Só cuidado, duas coisas. Geralmente cai esse termo de tamização e o pessoal buga. Tamização é o uso de tamiz, peneira é a mesma coisa pra gente. Agora, o que não é a mesma coisa é filtro e peneira, tá? Filtração eu falo mais à frente, peneiração é quando você vai separar sólidos por tamanhos. É o tamanho da partícula. Tá? Se ambos têm o mesmo tamanho de partícula, a peneiração não vai resolver o problema. Você quer, por exemplo, separar sal de areia, não vai funcionar. Agora, se você quer separar, dependendo do poro da sua peneira, você consegue separar, sim, esses sólidos de tamanhos diferentes. Repara que, assim, tem sempre uma característica por trás da separação. Quando eu falo, por exemplo, catação, eu separo aquilo visualmente. Então eu preciso da minha propriedade organoléptica visão para identificar isso. Eu preciso lá da minha visão para identificar. Quando eu falo da separação magnética, qual é a característica que distingue os materiais para serem separados dessa mistura? As propriedades eletromagnéticas. Alguns têm a tendência a ser atraídos por ímãs e outros não. Beleza, separei. E aqui é tamanho da partícula. Tem uma mistura de sólidos, é heterogênea, eu sei que tem diferença entre eles, mas eu preciso separar por tamanhos. Eu poderia fazer catação? Poderia, porque você está vendo que são tamanhos diferentes, mas sei lá, você quer separar pedrinhas de brita na areia. Olha o processo que você vai fazer com peneiração, ou o processo que você vai fazer com catação. E se dependendo do poro também, fica muito mais fácil fazer na peneira. Beleza? Tá? Continuando. Ventilação. Aí o povo sempre ri quando eu falo de ventilação, um processo de separação. E ele é bastante utilizado. Como é que você separa isso? Você usa isso simplesmente por diferença de massa. O material que ele é muito leve, não é só pela densidade, mas é que ele é leve mesmo, que pode ser levado por correntes de ar.
Quando a gente fala, por exemplo, de plantação de arroz e plantação de amendoim, o processo de, por exemplo, secagem do amendoim, processo de torragem, de torrar o amendoim, você gera essa casca e simplesmente correntes de ar podem arrastar essa casca do amendoim, assim como a casca também do próprio arroz. Repara que o arroz, quando a gente compra lá, já vem num saquinho fechado, mas o arroz é plantado, o arroz tem casca, né? Eles utilizam, às vezes, uma peneira, mas não uma peneira para gerar passar, para fazer atrito, para tirar a casca do arroz, e aí você joga para o alto, faz essa corrente de vento. A casca do arroz ela é muito mais leve do que o arroz, e aí você separa isso de forma natural. Ventilação algumas indústrias também utilizam isso para verificar se tem caixas vazias na despensa ou não, na esteira de passagem. Beleza? Tá? Ventilação também é uma separação, só que você usa a diferença de massas, não a densidade. Diferença de massas, tá? E aí vem a levigação. A levigação é quase um método artesanal, né, que o pessoal utiliza. Porque a levigação, a gente vê muito aquela galera que está fazendo em beiras de rios, fazendo a coleta, na verdade, verificando se tem materiais preciosos. Você utiliza o quê? Você utiliza uma corrente de água, tá? Para gerar então um arraste, e aquele material que é menos denso, que é terra, ele vai ser arrastado e diluído pela água, mas o que está no fundo, quando você faz esse movimento, porque tem todo um processo junto, não é fácil, você consegue separar bem no fundo desse material os materiais mais densos, que são geralmente os metais mais preciosos, que eles vão sendo utilizados. Então você precisa de água corrente passando, logicamente ter conhecimento da área, se na área você precisa, se a área tem esses materiais, né? Se tem esses materiais preciosos que podem ser extraídos, esses metais principalmente, e aí você faz a levigação, que é a passagem, né? E aí vai ocorrer sempre a diferença de densidade, porque a água vai sendo arrastada aqui e passando. Como ele tem um formato côncavo aqui, o material mais denso fica sempre ao fundo. Beleza? Tá? Então olha só. Falando desses métodos, a gente entra finalmente em alguns métodos que são utilizados tanto no cotidiano quanto em laboratório. A gente não faz catação no laboratório, geralmente não, na indústria pode até ser, assim como separação magnética. A filtração vai ser o primeiro método que a gente vai ver, onde eu separo sólidos diretamente de líquidos. Então, quando você pensar na filtração, você vai pensar que o filtro vai ser um papel onde ele vai reter todo o sólido. Eu sei que isso depende às vezes do tamanho do poro, mas pra gente, pensa o seguinte, eu quero reter, eu tenho uma mistura heterogênea de um sólido com um líquido, água com areia. Passa por um filtro, vai ficar areia? A areia vai ficar retida no filtro. Tá? Cuidado com esses detalhes, mas é isso, é onde eu quero reter o sólido. Ou, cuidado, porque tem uma mistura às vezes sólido-gasosa, e aí você também quer reter o sólido, né? O filtro do ar-condicionado também é um filtro, também é um processo de filtração. Tá? Aqui tá um exemplo, só esse detalhe é que, por exemplo, você não usa a filtração para separar dois líquidos, você usa a filtração para reter sempre um sólido, tá? E aí vai passar a fase líquida ou a fase aquosa nesse papel de filtro, tá? Por isso que é a diferença, na peneiração você tem sólidos passando, você tem separação entre dois sólidos, na filtração você retém aquele sólido enquanto o líquido passa. Outro detalhe, mistura homogênea, o sólido não fica retido. Você pega a mistura homogênea, sei lá, de água com sal, água com açúcar. Você botou água com açúcar num recipiente, misturou. Só que assim, o açúcar dissolveu todo? Se sim, o que você tem é uma mistura líquida de água com açúcar. Se não, você tem uma mistura heterogênea. Se você passa pelo filtro, concordo que se tem um resquício de açúcar, ele fica preso no filtro. Se é água com açúcar, a solução líquida passa inteira. A água com sais minerais, o filtro não vai reter os sais minerais, continua sendo água com sais minerais. Beleza? O filtro não serve para reter misturas homogêneas, para reter sólidos dispersos em água ou dispersos em um gás. Foi? E aí a gente vai para a decantação. A decantação o povo confunde muito, porque na verdade a decantação ela tem um conjunto de propriedades juntos, uns conjuntos de nomes diferentes.
A gente até coloca a imagem aqui para não ter problema. Olha só, a decantação, ela vai utilizar também uma separação de líquido-líquido, diferente do outro, ou de sólido-líquido, tá? Mas ela vai utilizar a densidade das substâncias para separação. Você pega água com areia e coloca dentro de um recipiente, a areia é mais densa que a água, ela vai para baixo do recipiente, assim como eu coloquei aqui. Por sinal, o processo de verter de ir para baixo, alguns até chamam de decantação, mas a gente chama isso de forma correta como sedimentação. Tá? A sedimentação é essa retenção aqui do material na parte de baixo. E como é que você separa? Se todo o material foi depositado ao fundo, se você verter com cuidado para outro recipiente, você tem então uma separação de uma parte sólida da parte aquosa. A gente chama isso de decantação. Decantação é esse procedimento de esperar a sedimentação acontecer, de materiais se separarem em fases diferentes, e aí você separa por meio da gravidade. Você pode ter gambiarras, eu coloquei assim, você pode ter formas diferentes? Pode, por exemplo, o uso de sifão. A gente vê isso muito em filme, o cara, quando vai furtar gasolina do carro, o cara coloca a mangueira ali, por esse princípio de diferença de gravidade, quer dizer, da gravidade não, diferença de alturas, a gravidade é a mesma, tá? Diferença de alturas, então você tem o líquido que está aqui escorrendo para outra superfície. Você pode fazer isso, então, pode chamar de sifonação, mas ainda é uma diferença de decantação. Você usou a densidade. Pô, Bruno, mas isso funciona para líquidos? Sim. Então você faz isso, você espera, por exemplo, um líquido se assentar em outro, né? Fazer essa diferenciação? Sim e não. Você pode fazer por esse método, mas o mais comum é usar o que a gente conhece como funil de decantação. E o que é esse funil de decantação? Vou colocar aqui para vocês, olha. Esse funil de decantação é uma vidraria que parece igualzinho um funil, só que tem uma tampa aqui, tá vendo aqui, ó? Tem uma tampa, só que além de ter essa tampa, tem uma torneira. Repara nessa torneira aqui embaixo. Essa torneira aqui, ela fica fechada, tá? Imagina que ela está fechada, enquanto esses líquidos estão aqui dentro. Então aqui, por exemplo, eu tenho dois líquidos, um líquido menos denso e um líquido mais denso. E aí, com cuidado, né, a partir do momento que a fase está bem separada entre os dois, que é uma mistura heterogênea, eu abro esse frasco e deixo então gotejar o líquido dentro do meu recipiente, até que a faixa do líquido mais denso se sobrepõe aqui. Fecho, coloco depois um outro recipiente. Então esse funil de decantação é uma sacada muito boa e muito prática para você separar dois líquidos. Ainda a decantação, aqui com o uso de um instrumento que a gente chama e comumente fala como funil de decantação. Todos esses podem ser enquadrados em decantação. Só não se esqueça que o ato de sedimentar, né, de ir para o fundo, a gente chama de forma errônea de decantar. Na verdade, é sedimentar. Decantar é o ato de separar depois disso. Foi? E fechando esse grupo, centrifugação. A centrifugação você também usa densidade, mas é algo que in natura, só a gravidade para descer, para fazer as densidades sobreporem, demoraria muito tempo. Então, com o uso de uma centrífuga, você consegue fazer que esses materiais se separem. Veja bem, quem estava com dificuldade na diferenciação de misturas heterogêneas, saiba que se você pega uma mistura e a partir da utilização de uma centrífuga ela gera aspectos diferentes, você sabe que você está trabalhando com uma mistura heterogênea. Exemplo já comentado anteriormente, sangue. O sangue, a gente sabe que é uma mistura heterogênea porque se eu colocar ele numa centrífuga eu vou ver que ele vai ter fases diferentes. Então, a utilização de uma centrífuga acaba que facilita a identificação de uma mistura heterogênea, tá bom? Ela só simplesmente acelera a decantação. Você acelera dali. A máquina de lavar, quando você liga e ela está ligando para centrifugar, ela começa a acelerar para a água escorrer e descer, né? A água ela é mais densa que os tecidos, então ela vai escorrendo. Ela só não fica no fundo porque o tampão da máquina é vazado para a água escorrer e ser sugada
para fora, tá? Então a força centrífuga está só acelerando o processo de decantação. Beleza? A gente fechou um conjunto de técnicas, um conjunto aqui, e nesse momento eu falei apenas sobre processos mecânicos. Na parte 2 a gente continua falando de mais processos, tá? Espero vocês ali. Até a próxima!